Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado e demais equipa, nesta que é a última, expectavelmente a última audição regimental da Sra. Ministra aqui no Parlamento, e eu gostava de começar por uma das componentes nas quais nós temos o dever de atuar, que é a fiscalização do cumprimento do Orçamento do Estado. E sobre isso, a execução orçamental do SNS a maio, que é o que nós conhecemos agora, mostra, por um lado, um agravamento do déficit que piorou particularmente em maio em 112 milhões de euros, um déficit que tem que ver com um aumento, com uma diminuição da receita, melhor dito, primeiro, que tem que ver com, enfim, uma diminuição das taxas moderadoras que decorre de uma alteração legislativa, mas sobretudo com uma redução das transferências do Estado, diretamente, que é uma coisa curiosa, digamos assim. Também com uma redução do investimento, que me parece também curioso considerar. Nos últimos 5 meses cai 30% em relação ao mesmo período de 2020, que é o período que os senhores costumam utilizar para efeitos de comparação. De facto, a despesa também registrou um aumento, sobretudo com despesas de pessoal, em grande medida com suplementos remuneratórios com trabalho extraordinário. As dívidas do SNS, por consequência, aumentaram sobretudo nas dívidas já vencidas e com o agravamento que, se fizermos uma conta para se tornar mais simples a compreensão, andará na casa de um atraso de 3 milhões de euros por dia. E eu confesso que olho para estes números e fico um bocado sem saber compatibilizar esta realidade com a realidade do estamos a reforçar o SNS. Porque me parecem coisas um bocadinho contraditórias, mas a Sra. Ministra seguramente me explicará que não são. Sobre isso, e porque este tema tem consequências num que já aqui falámos, que é no tema da recuperação da atividade assistencial, porque a Sra. Ministra, não se fazem omeletes sem ovos, não é? Pronto. E, portanto, se financiamos menos o SNS e se as transferências do Estado são menores do que deveriam ser, é mais difícil cumprir todos os planos, inclusive de investimentos financeiros e de incentivos financeiros para que se recupere a atividade assistencial. E eu percebo a abordagem da Sra. Ministra aqui, que nos vem dizer factos sobre aquilo que já está a ser recuperado. Falta contar a outra parte, que é o que ainda não está a ser recuperado. Ainda hoje saiu um estudo, ou está a ser neste momento discutido um estudo da Ordem dos Médicos, da Associação dos Administradores Hospitalares e da Roche, que fala em, enfim, vale o que vale, mas tomando-os como bons, não tenho razão para achar que não é uma fonte fidedigna, não sei se os senhores têm, mas eu não tenho, 13,4 milhões de contactos presenciais médicos e de enfermagem nos centros de saúde que não foram realizados. A Sra. Ministra diz que foram recuperados 3 milhões, quer dizer que ainda falta um bocado, não é? Pronto, e portanto, o que eu gostava de saber é, com menos dinheiro e particularmente nos cuidados de saúde primários, com queixas repetidas, alertas repetidos sobre estamos a fazer trace Covid, ADRs, covidários, vacinação, que depende essencialmente dos profissionais dos cuidados de saúde primários, vêm as férias, perspectivas da vacina da gripe, como é que se faz? Eu sei que a Sra. Ministra lançou um despacho para as ARS estabelecerem planos de recuperação da atividade, mas tardaram muito e muitos deles ainda não estão a ocorrer. E, portanto, como é que isto vai ser feito? Porque eu, de facto, acho que, ainda bem que vamos vendo o fim ao descontrole da pandemia, apesar dos números, de facto, na atividade assistencial não se sentem da mesma maneira, e, portanto, se já há muito tempo era a altura de olhar para os doentes não Covid, parece-me que então agora já não há muito mais desculpas, Sra. Ministra. Então, como é que isto se vai fazer? Não é? Pronto, eu não encontrei ainda na sua intervenção uma resposta cabal para esta questão. E, portanto, esta é a primeira parte da minha reflexão sobre o que está a acontecer. Para além das cirurgias, de facto, na atividade hospitalar também não encontro ou não vislumbro uma recuperação tão significativa assim, e sobre as cirurgias haveria muito para dizer, mas não valerá a pena agora como é que está a ser feito. Em relação à gestão da pandemia, e é o segundo tópico do que gostava de lhe falar, também saiu há pouco tempo um estudo bastante incisivo acerca de como é que foi gerida a pandemia, um estudo do Observatório Português dos Sistemas de Saúde. E diz coisas que eu acho fortes, não é? Diz coisas como não estamos a aprender ainda com a experiência da pandemia aquilo que seria necessário para fazer melhor no futuro, têm faltado doses adequadas de racionalidade, de planeamento, de aconselhamento científico, de recursos essenciais e de investimento nos cuidados.
É preciso reforçar em tempo útil os dispositivos de racionalidade necessários para assegurar a qualidade dos processos de decisão, recalibrar as abordagens voluntaristas que dificultam a aprendizagem necessária. A cacofonia dos desencontros políticos revelam bem as dificuldades, desde logo das limitações de preparação. É absolutamente indispensável recuperar a resposta do SNS aos doentes não Covid. Enfim, foram críticas bastante fortes que aqui foram feitas sobre a gestão da pandemia. E, Sr. Ministro, de facto, eu acho que Portugal tem a situação, eu acho que até original, mas neste caso não propriamente lisonjeadora, de ser dos poucos países mundiais que têm vários picos do melhor e do pior. Nós temos esta amplitude, vamos lá ver. E eu acho que tem que ter uma explicação, porque quando somos os melhores é porque estamos a aplicar bem as regras das DGS e porque estamos todos bem. Quando estamos cá em baixo é porque apareceu uma variante e eu bem temo que agora que venha a variante Lambda, vamos outra vez ter uma explicação para a quarta... Portanto, isto tem que acabar, isto é uma loucura, não é? Isto tem que acabar. E, portanto, Sra. Ministra, eu perguntava-lhe, eu gosto imenso de ouvir aqui a dar os números corretos e acho que faz parte realmente da sua prestação de contas daquilo que está a ser feito, mas o que eu realmente gostaria de ouvir da Sra. Ministra é qual é o plano para recuperar a atividade, porque eu acho que isso é que é verdadeiramente o seu trabalho, porque o resto posso consultar com mais delay ou menos no portal da transparência, ou até posso ouvir epidemiologistas, jornalistas e o diabo a sete sobre isto. De si, o que eu espero é como? Pronto, e é isto que eu acho que é justo perguntar. E sobre isto, e para terminar estas duas perguntas e deixar uma última, porque é diferente para o fim, eu gostava de perceber quando é que também para esta confusão. Ontem sai uma notícia a dizer que a DGS está a rever, a norma de vacinados para 10 dias, está a rever, mas porquê é que não revê? Está a rever? Quando é que decide? Já estamos a pensar, porquê é que anunciam o que estão a pensar? Decidam. Pronto, esta é a primeira. A segunda é testes em espaços públicos para entrar em restaurantes. Parece muito bem, mas à hora do almoço não. Mas porquê? À hora do almoço não há vírus? Só ao jantar? Não estou a perceber. Estas coisas ninguém compreende, Sra. Ministra, e já ia sendo a altura de afinarmos esta forma de funcionar. Eu percebo que não é fácil, eu percebo que isto é tudo muito difícil, muito exigente, percebo que há uma curva de aprendizagem, mas, caramba, já vamos estando em altura de ser mais capazes de tomar decisões e parava por aqui. Senhora Ministra, tem a palavra para responder. Muito obrigada, Senhora Deputada Ana Rita Bessa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, relativamente à atividade assistencial, eu vou voltar não a repetir números, porque, como disse a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, os números estão disponíveis no portal da Transparência e mesmo o estudo que refere que hoje está a ser apresentado é um elencar dos dados que estão disponíveis no portal da Transparência. Penso eu que ainda não tive a oportunidade de consultar o estudo, mas basicamente por aquilo que é noticiado é isso. Vamos voltar a dizer que duas coisas. O facto de não terem sido feitos determinados contactos sobretudo de vigilância em cuidados de saúde primários, não significa que essa atividade possa ser agora realizada. Isso é evidente no exemplo da senhora grávida, da mulher grávida. Se a gravidez chegou ao fim, não há uma consulta periódica que possa ser realizada. Agora, há outro acompanhamento a fazer, o acompanhamento à mãe, o acompanhamento à criança. E é sobretudo nessa vertente que estamos a trabalhar. Por isso é que chamamos a atenção que quando se ouve dizer o SNS em 2020 nos cuidados de saúde primários fez menos um conjunto de atos, designadamente terá feito um conjunto de menor de consultas presenciais, temos que ter isto em presença. O que é que já fizemos? Antes do qual é o plano para fazer? Eu também já o referi, mas vou voltar a repetir. Fizemos mais 25% de consultas médicas em cuidados de saúde primários, mais 74% de consultas de enfermagem em cuidados de saúde primários, e aqui não há qualquer desculpa que pudesse ser dita de que o Governo estava a utilizar a misturar atividade presencial e não presencial. Fizemos mais 41% de consultas de outros técnicos de saúde em cuidados de saúde primários. Fizemos nos hospitais mais 17% de consultas médicas, é certo, ainda menos 2% do que em 2019, fizemos mais 36% de cirurgias, é certo, ainda menos 3% em 2019.
não estamos à procura de desculpas, estamos à procura de criar as condições para os nossos profissionais poderem focar-se naquilo que também os motiva, que é a realização de outra atividade para além do trace, para além da resposta a casos de Covid, que sendo casos de doença, que precisam de tratamento como os outros, também são casos que conflituam com aquilo que é a demais atividade assistencial. O que é que fizemos para isso e o que é que continuamos a fazer? Estamos a fazê-lo há um ano. Desde há um ano que nós estabelecemos incentivos para a realização de atividade adicional no Serviço Nacional de Saúde, em termos de consultas e cirurgias. No ano de 2020 foram realizadas mais 66.600 consultas em modalidade adicional e mais 17.600 cirurgias em atividade adicional. Este ano, esses números vão já em 90.000 consultas hospitalares e em 37.000 cirurgias. Não é o Governo que faz a atividade assistencial, são os profissionais, portanto isto não é mérito nosso, é mérito dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Da nossa parte, que escolhas fizemos? Escolhas de reforço, escolhas de colocação de cerca de 34 milhões de euros adicionais nesta atividade. Gostava ainda de referir a este propósito que este ano a Lei do Orçamento de Estado tem uma especificidade, uma norma específica para a recuperação da atividade assistencial presencial de cuidados de saúde primários e que isso também está a dar os seus frutos. Neste momento é um número ainda simbólico, mas neste momento são já 40 as situações em que há atividade assistencial em cuidados de saúde primários para além do horário normal. Eu sei que são menos do que aquelas que desejaríamos, mas é um regime que foi implementado recentemente e que, como disseram, conflitua nas agendas dos profissionais com o trace Covid, com a vacinação, com o seguimento dos doentes. O que não é correto dizer é nada está a ser feito, sobretudo porque não faz jus ao trabalho dos profissionais de saúde. Certo. Eu só estava também a tentar dar o outro lado. E permitia-me dizer o seguinte: há, de facto, muitíssimo para fazer. E é por isso que continuamos a trabalhar com todos os parceiros, sejam os do SNS, sejam os parceiros do setor privado e do setor social, para a recuperação da atividade e nas várias linhas. Um exemplo. Aprovámos recentemente uma atualização de preços para as unidades de longa duração e manutenção de cuidados continuados de 6%, que nos irá permitir, nesta linha, que era aquela que era identificada pelos parceiros como a mais deficitária, dar mais altas, encaminhar mais utentes e para longa duração, em publicação em Diário da República neste momento, e melhorar aquilo que é a integração de cuidados entre respostas de saúde e respostas sociais. É mais um pequeno passo, são muitos pequenos passos, são os pequenos passos que conduzem também à situação deficitária que neste momento temos no Serviço Nacional de Saúde e que resulta de despesas adicionais e que resulta também de uma menor injeção de receita face ao período homólogo. Mas, e embora isso também seja uma situação que a nós nos preocupa e na qual estamos a trabalhar, é uma situação que esperamos corrigir ao longo do ano, porque o financiamento do SNS é de facto, tem de facto estas flutuações cíclicas que neste momento se transforma em dívida vencida e pagamentos em atraso que são superiores àqueles que estão no nosso objetivo de trabalho e no nosso compromisso com os parceiros, e inclusivamente em alguns mecanismos aos quais podemos aceder se estas situações estiverem controladas. Relativamente àquilo que é a situação da conta, depois poderei passar aqui ao Sr. Secretário de Estado da Saúde para alguma nota adicional, mas gostava de dar não posso, só dar uma nota então sobre, peço desculpa, Sr. Presidente, sobre a confusão e a Direção-Geral da Saúde, dizendo o seguinte: a Direção-Geral da Saúde, como todas as autoridades de saúde dos países por esse mundo fora, estão a lidar com um fenómeno novo, no qual têm muito pouco tempo
para dar as respostas que deles exigimos diariamente. Naturalmente que a ambição de uma comunicação mais clara é aquilo que nos norteia neste momento, é certamente também aquilo que norteia a Direção-Geral da Saúde, mas há uma coisa que lhes quero dizer, é que o Ministério da Saúde não vai interferir naquilo que são as decisões e as comunicações da sua Autoridade de Saúde Nacional. Procura trabalhar com a autoridade, mas não faz no fundo, essa restrição àquilo que sejam esse condicionamento. Só para terminar, em relação ao Observatório Português dos Sistemas de Saúde, o aconselhamento técnico que tem sido público, tem sido partilhado por todos, poderá não ser aquele que algumas linhas entendiam que era aquilo que deveríamos utilizar, mas tem sido pelo menos bastante participado e democrático. Obrigada. Muito obrigada.